Feliz sábado. Ih, peguei de surpresa, de novo. Feliz sábado. Feliz sábado a toda a igreja. Estamos dando início à nossa liturgia do segundo culto, nosso culto de sábado. E eu convido você a se colocar em pé neste momento, para nós cantarmos a canção Sede. Sábado, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia e pedimos que o Senhor permaneça no meio de nós, através do teu Santo Espírito, que fale ao nosso coração através das mensagens e também das músicas. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, a oração tem poder. Meu nome é Elias Aliaga e atualmente moro em Pilar, cidade de Buenos Aires, Argentina. Eu sou o primeiro neto da minha avó Alicia e também sou filho de Judite. Meu nome é Bernardo de Mauro, sou o irmão mais novo dela. Somos 5 irmãos. Eu sou adventista de berço e atualmente estou servindo a igreja como pastor aqui no distrito de Pilar. Eu fui o primeiro adventista da família, apesar de todos os conflitos e questões sociais daquela época. Quando meu tio Bernardo me convidou para ir à igreja dele, éramos adolescentes. E achei incrível que ele levasse minha irmã, porque ela era problemática, um verdadeiro furacão. Mas quando me convidaram para ir, não me convenceu muito, porque parecia trair a fé que eu seguia na época. Alicia tinha um ateliê de costura, tinha funcionários, inclusive eu também trabalhei para ela. E o sábado era um tema muito complicado. Além disso, a alimentação também era um desafio. Pensei, agora vão impor um tipo de comida para mim, vão limitar minha liberdade e dizer que no sábado eu não posso trabalhar? Então não! Como todos os anos, a igreja nos incentiva a orar.
Então, no ano passado, escrevi o nome da minha avó no cartão de oração de 2023 novamente. Minha oração a Deus era pedir ao Espírito Santo que tocasse o coração dela. Após várias decepções na congregação em que estava, comecei a participar de campanhas evangelísticas e percebi que tinham respostas para tudo. E justamente era isso que eu precisava, muitas respostas. Neste novo ano, de 2023, novamente coloquei o nome dela no cartão de oração. Depois fiquei sabendo, através do grupo de WhatsApp da família, que compartilharam uma foto dela assistindo aos cultos na igreja que meus tios frequentam. Eu não sabia que ela já vinha participando mais vezes dos cultos aos sábados na igreja adventista em José Paz. Algumas semanas depois, ela me respondeu no WhatsApp e me disseram: sua avó está sendo visitada pelo pastor e pelas irmãs da igreja para estudar a Bíblia. Não é a mesma pessoa de quando começou a frequentar, porque com o passar dos sábados era possível ver como Deus estava transformando a vida dela. Quero incentivá-los a orar, porque depois de 40 anos, um a um, os familiares vão se aproximando das coisas de Deus. É uma bênção. Nunca desistam. Para mim, foi uma surpresa saber que ela já estava frequentando os cultos e que ela também tinha o desejo de estudar a Bíblia. Então foi com grande alegria, em uma segunda-feira à noite, quando eu fui visitá-la. Aconteceu algo que me chamou muita atenção. Foi que, enquanto estávamos jantando empanadas, ela me olhou e disse: então, quando começamos o estudo bíblico? Para mim, foi uma clara evidência de que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dela. Antes mesmo de começarmos o primeiro estudo, ela perguntou: esses estudos bíblicos são para que eu possa me batizar, certo? Nesse momento, percebi que ela também tinha o desejo de ser batizada. Foram muitas surpresas juntas. Tudo aconteceu muito rápido. A alegria e os sentimentos foram intensos naquele momento. E a partir de então, começamos a estudar a Bíblia juntos. Minha alegria foi imensa quando minha mãe também se uniu à fé em Deus. Foi algo tão bonito perceber que Deus nunca desistiu de chamá-la. Sempre estivemos orando e agora, finalmente, ela entrega sua vida a Ele, mesmo com sua idade avançada. Agora poderemos nos reunir como família na casa de Deus. Recentemente, minha avó teve uma pneumonia, uma broncopneumonia. Ela já recebeu alta da clínica, voltou para casa e está se recuperando bem, mas ainda está muito frágil. Por isso não pôde vir gravar conosco. Sua recuperação está nas mãos de Deus e em breve poderemos vê-la e visitá-la. Irmãos, nosso Deus é grandioso. Que permaneçamos firmes na fé. Bom dia, feliz sábado, igreja. Nesse momento agora a gente vai tomar um tempinho para a gente falar com Deus. A gente vai orar essa semana, gente, por pessoas que estão com dificuldade de saúde. A gente tem aqui na igreja já orações que a gente tem feito continuamente pelo irmão Johnny, pela irmã Cecília. A gente teve a informação de que uma irmã chamada Maricele vai fazer da igreja de Esplanada, vai fazer uma cirurgia para tirar um tumor no dia 18. Então vamos orar por ela. Tivemos a informação que um casal, Samuel e sua esposa, ela havia se livrado de um tumor e após isso surgiu um outro tumor no seio dela. Então a gente ora pela saúde dessas pessoas. Mas também vamos orar porque essa semana a gente iniciou os 10 dias de oração. 10 dias onde a gente precisa iniciar o ano se conectando com Deus. É o momento em que você, na sua casa, com a sua família, vai buscar a Deus de forma bem mais acentuada, para que você inicie o ano conectado com esse Deus maravilhoso. E vamos ter também, hoje, nesse final de semana, mais de 6.000 aventureiros e desbravadores iniciam suas atividades. Cadê o Júnior aí? E o Ricardo? Carol? Ricardo tá Então, Carol tá aí, o Júnior tá onde? Já foram? Fizeram o primeiro culto. Orar pelos diretores e suas diretorias dos clubes. Falcões da Aurora, a Aurorinha e dos mais de 100 clubes que nós temos na Associação Paulista do Vale. Mais de 6.000 aventureiros e desbravadores iniciaram suas atividades.
que esses ministérios possam levar famílias, jovens aos pés da cruz. Que após o som introdutório da música, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Vamos nos colocar dos joelhos, aqueles que puderem. Pai querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua casa, onde o Teu povo veio, Senhor, Te adorar, trazer suas petições, suas necessidades e seus agradecimentos pelas bênçãos recebidas, Pai. Mais uma vez pedimos, Senhor, para que Tu possa colocar Tuas santas mãos sobre a cura de pessoas que necessitam, como a irmã Maristela, o irmão Samuel com a sua esposa, o Johnny, a Cecília e tantos outros, Senhor, que na Tua casa estão com dificuldades físicas, Senhor. Que Tu possa trazer a saúde de volta a esses lares, mas se não for assim a Tua vontade, que o Senhor possa confortar seus corações e amenizar as suas dores. Pedimos também, Senhor, pelo Teu povo na Tua casa, que está com dificuldades financeiras, falta de emprego, dívidas, que o Senhor também possa colocar Tuas santas mãos, Senhor, lhes dando sabedoria na busca da solução desses problemas, Senhor. Pedimos por esses 10 dias de oração, Senhor, que o Teu povo se volte para Ti e em busca da completa dependência de Ti, se conecte novamente com o Teu reino, Pai. E, por último, mas não tão mais importante, Senhor, que Tu possa abençoar o início das atividades de todos os clubes de aventureiros e desbravadores da Associação Paulista do Vale, Senhor. Que eles possam realmente ter seus diretores, membros de diretorias, sendo instruídos pelo Santo Espírito Teu, Senhor. E que eles possam brilhar por Ti, Senhor. E que famílias, jovens, crianças possam ver a Cristo nas suas atitudes, ações e atividades. Permaneça com a Tua igreja, Pai. Nos dá força por mais um ano e que possamos continuar nesse caminho, aguardando a Tua breve volta. Abençoa agora o restante da programação, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, neste momento, convido a igreja a se colocar em pé e vamos adorar ao Senhor. A primeira canção que nós faremos é um medley com alguns clássicos do nosso inário. E convido você a adorar ao nosso Criador, nosso Rei dos Reis, que é a primeira canção que a gente começa no medley. Então, vamos juntos adorá-lo. Bem bonito, vamos adorar ao Senhor.
Amém. Deus seja louvado. Próxima canção, um outro clássico também do nosso hinário, Mais Perto Quero Estar. Eu acredito que você conhece essa música há muitos anos. E eu acredito que muitas vezes ela foi a sua oração. Então faça dela neste momento a sua oração ao nosso Deus, para que você consiga sentir a presença dele bem perto de você nessa manhã. Amém? Bom sábado, igreja. A mensagem que nós trouxemos nessa manhã está baseada em Romanos 8, 38 e 39. Lá fala que o amor de Deus não tem tamanho, não tem altura, não tem profundidade. Que você possa meditar nessa letra e continuar preparando a sua mente e o seu coração para a palavra que virá logo mais. Não há distância que o seu amor não possa alcançar.
alcançar, nem tempestade que sua mão não possa acalmar. Dele eu preciso, Ele é tudo que falta em mim, cura minha dor, tira o meu temor. Ele é Jesus, meu guia, minha luz. Só Ele tem palavras que consolam o meu coração. O seu amor é maior, Ele sabe o melhor. Quer me trazer nova vida, me rendo a Ele então, me entrego em suas mãos. Ele criou o universo e governa em todos os tempos. Ele é o primeiro e o último, não existe outro Deus. Por que então temer? Desde o princípio já preparou o meu caminho, O meu futuro, Ele me ama, me escolheu para ser seu. Ele é Jesus, meu guia, minha luz. Só Ele tem palavras que consolam o meu coração. O seu amor é maior, Ele sabe o melhor. Quer me trazer nova vida, me rendo a Ele então, me entrego em suas mãos. Por mais longe que estejam os meus sonhos, ao lado de Cristo eu vou desvendar. Por mais dura que seja a dor, quando estou em seus braços eu vou superar. Quando eu me coloco aos pés da cruz, a vitória certa está. Só Jesus me aceita do jeito que sou, imperfeito e também pecador. Ninguém me ama assim. ninguém me ama assim. Ninguém me ama assim. Tanto amor por mim. Seu amor, Seu amor, seu amor, seu amor. Não há distância que o seu amor não possa alcançar. não há distância que o seu amor não possa alcançar. Feliz sábado a todos vocês. Quero agradecer aqui ao James, à Ana, pela linda mensagem, ao Ministério de Louvor da nossa igreja, pelas lindas mensagens também. Sempre bom ouvir todos vocês e estarmos juntos louvando ao Senhor. Sejam bem-vindos. Nós estamos vivendo um momento
dos 10 dias de oração. Esse momento dos 10 dias de oração é muito importante para que nós, como igreja, nos aproximemos de Deus, busquemos ao Senhor. Todas as noites estamos aqui. Começou na quinta-feira, antes de ontem. Hoje nós não teremos a noite, porque hoje estamos aqui com o pastor Charles, presidente da PV, ele vai falar para nós. E amanhã à noite continuaremos. Quero agradecer também, pastor, não só a sua presença aqui conosco, mas a associação, os nossos departamentais que têm nos atendido aqui todas as noites. Eles estão conosco. No grupo aí da IAS de Bosque dos Eucaliptos, se você ainda não faz parte, procure o Fernando para você fazer parte. E nós mandamos todas as informações ali, inclusive os pregadores de cada noite, tá bom? E no sábado que vem, nós vamos encerrar estes 10 dias com uma Santa Ceia aqui na parte da manhã. Como nós já fazemos em outras ocasiões, a Santa Ceia, ela tem uma programação, um horário diferenciado, né? Mas no sábado que vem, nós vamos pedir uma gentileza a todos vocês. Inclusive o nosso grupo do diaconato, já fiquem cientes também. O momento do lava-pés nós queremos fazer todos juntos. A gente tem optado ultimamente por, à medida que vocês vão chegando, já fazer o lava-pés, né? Dessa vez nós queremos fazer todos juntos dentro ali da programação da Santa Ceia, ok? Então participe. E no sábado à tarde nós teremos aqui o encerramento desses 10 dias com a participação do pastor Gilson Cardoso, nosso departamental jovem. E teremos também aqui um lindo batismo, né? Né, Laura? Sábado que vem a gente apresenta ela aqui para vocês, tá bom? A Laura tomou a decisão e nós louvamos a Deus pela decisão da Laura. Muito bem, Deus seja louvado por tudo. Pastor Charles, Deus o use e Deus o abençoe mais uma vez. Bom dia, feliz sábado, um gostoso sábado para você que está aqui no modo presencial, para você que está acompanhando aí no modo virtual também, os canais oficiais aqui da Igreja do Bosque. A gente aparece aqui aos domingos para os treinamentos, congressos, convenções que a associação promove, mas é bom quando a gente pode vir aqui no sábado também, participar da vida dinâmica da Igreja do Bosque, uma igreja querida para nós. Temos vários parceiros de missão e de ministério que congregam aqui, gente da educação adventista, da área de publicações, nossa turma do escritório, alguns pastores e famílias, e a nossa amada comunidade aqui do Bosque, as famílias aqui representadas. É bom estarmos perto, participando com vocês. Hoje cheguei bem cedinho aqui, participei do primeiro culto, foi muito gostoso, foi muito especial. Depois pudemos participar aqui da escola sabatina também. Dei um giro nas classes ali para estar um pouco mais perto, conhecer o povo mais de perto, e participamos de uma das unidades de escola sabatina e foi enriquecido e abençoado através dessa experiência também. Obrigado, pastor Gerson, parabéns pelo bonito movimento dos 10 dias de oração que estão acontecendo aqui na Igreja do Bosque, a você e a equipe pastoral do distrito, né? Porque agora o pastor Gerson tem uma equipe, o pastor Leonardo, né? E tem outros também que são ministros, voluntários, anciãos, líderes, mas pastor Gerson e pastor Leonardo formaram uma baita de uma dupla aí, Josué e Caleb, Paulo e Silas, e eles estão aí abençoando o nosso distrito aqui do Bosque dos Eucaliptos. Bom, você tem a sua Bíblia aí? Vamos para o texto? Vamos começar na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quando eu digo começar é porque nós vamos ler alguns versos. Portanto, essa é uma conexão, é uma escala. Então você permaneça com o aplicativo da Bíblia no jeito, ou com a sua Bíblia física no colo, para que você acompanhe junto comigo a leitura de alguns textos para a nossa reflexão aqui nessa manhã. Nós estamos nesse movimento que já foi mencionado, começamos na quinta-feira, os 10 dias de oração, em todas as nossas igrejas, não só do território aqui do Vale do Paraíba, mas em toda a América do Sul. Você deve ter recebido material virtual, eu tenho um exemplar físico aqui nas minhas mãos. Dá uma olhadinha aqui, essa capa verdinha, no cabeçalho diz assim, 10 dias de oração e 10 horas de jejum.
uma proposta que age em algum momento, especialmente no primeiro sábado, ou ao longo da semana, ou no último sábado, 10 horas de jejum, uma experiência de maior intimidade, dependência com Deus, para que possamos interceder por algumas razões específicas, alguns motivos específicos. E ao lado dessa expressão 10 dias de oração, aparece a expressão primeiro Deus. Por que aparece a expressão primeiro Deus? Porque esse movimento, 10 dias de oração, que todo ano ele aparece na folhinha do nosso calendário no mês de fevereiro, ele é um movimento que nos educa, que nos ensina, que nos estimula como igreja a fazermos da comunhão com Deus a nossa prioridade. Prioridade. Você sabe que no calendário da igreja, a Igreja do Bosque não é diferente, nós temos vários movimentos missionários que acontecem. Os nossos departamentos, que já foram mencionados, representados aqui, Ministério da Saúde, Aventureiros, Desbravadores, Mordomia, Ministério da Mulher, os ministérios mais técnicos, Secretaria, Tesouraria, Ministério da Música, todos esses ministérios, eles têm alguns objetivos específicos. Alguns são ministérios mais técnicos, outros de desenvolvimento, mas todos os ministérios da igreja, sem exceção, eles convergem para o mesmo propósito. Que propósito é esse? Preparar uma geração para a volta de Jesus. Essa é a missão da igreja. Tudo o que acontece na igreja precisa acontecer para o cumprimento da missão. E ao longo do calendário de 2025, nós temos vários movimentos missionários. Eu estou lembrando de alguns aqui. Vamos lá, me ajuda. Semana Santa, Semana de Evangelismo das Mulheres, Missão Caleb, que acontece no mesmo período da Semana Jovem, o batismo da primavera, que atende especialmente as categorias de base, as novas gerações da igreja, aventureiros, desbravadores, juvenis, adolescentes, educação adventista. Nós temos também lá no finalzinho do ano, a Semana da Colheita, que tem um viés especial para trabalharmos com aqueles que um dia estiveram no nosso convívio, por alguma razão se afastaram. Então perceba que ao longo do ano, nós temos vários movimentos de pregação, movimentos missionários. Por que a igreja, antes de tudo isso que eu mencionei acontecer, ela coloca no mês de fevereiro um movimento de 10 dias de oração? Porque ela está dando um recado. E qual recado é esse? Antes de Deus nos chamar à missão, Deus nos chama à consagração. Repito, antes de Deus nos chamar à missão, Deus nos chama à consagração. Para que eu possa transbordar o Evangelho, eu preciso estar cheio do Evangelho. Para que eu possa partilhar a mensagem de esperança, essa mensagem ela tem que fazer sentido para mim, ela tem que correr nas minhas veias, ela tem que bater forte no meu coração. Por isso que os 10 dias de oração, eles acontecem no início do ano, para dar o tom, para dar o ritmo, para dar o diapasão de todas as ações da igreja ao longo de um ano, especialmente desse ano de 2025. E esse ano, o tema, puxando para o lado da saúde, né? O tema esse ano é vida plena, princípios divinos para uma saúde, o quê? Integral, para uma saúde integral. E você sabe que a mensagem da saúde é uma das mensagens que fazem parte da teologia adventista. A mensagem da saúde, ela faz parte da nossa filosofia adventista de vida. E nós estamos recebendo mensagens assim muito oportunas ao longo desses 10 dias. Quinta-feira, ontem, hoje e ao longo dessa semana, Deus tem mensagens muito especiais para todas as áreas da nossa vida, especialmente para que tenhamos qualidade de vida enquanto filhos e filhas de Deus. Aliás, se eu pudesse colocar um título na minha mensagem, ela é sobre o tema dos 10 dias de oração. Eu pego carona aqui no tema do sábado, que fala mais sobre a saúde biológica, a saúde física, mas eu vou trabalhar um pouquinho de maneira mais ampla o tema da saúde aqui hoje. Eu pego uma carona no tema de hoje e o título da mensagem é Comunhão, Saúde e Missão. Repito, comunhão, saúde e missão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui nesse sábado, ok? Você achou aí 1 Coríntios? Capítulo 6, verso 19. Quem achou aí já pode deixar a Bíblia no jeito, para você acompanhar a leitura na sua tradução da Bíblia.
e eu leio na minha. Se quiserem projetar na tela, fiquem à vontade. Antes de ler o texto, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos com a Tua palavra aberta, mas não ousamos avançar no estudo da mesma sem pedir mais uma vez o colírio do Teu Santo Espírito, para remover dos nossos olhos toda a escama do pecado, toda a impureza de iniquidade, tudo aquilo que nos atrapalha de contemplarmos a beleza e a grandeza da Tua revelação nessa manhã. Prepara a nossa mente, o nosso intelecto, prepara o nosso espírito, o nosso coração, para que saiamos sim daqui abastecidos com uma mensagem profunda, que nos edificou enquanto corpo, enquanto igreja, mas que saiamos daqui também sensibilizados, desafiados a tomarmos resoluções, decisões práticas a partir daquilo que o Senhor tem nos educado. Abençoe todas as famílias aqui representadas, toma-nos pela mão, alinha a nossa mente, a nossa concentração agora, a Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Acaso não sabeis, verso 19, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo, santuário do Espírito Santo? Ele está em vós, e vocês o têm da parte de Deus. Vocês já não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Texto clássico, texto famoso, texto conhecido, especialmente quando o assunto é saúde, quando o assunto é adoração. Você sabe que lendo a minha revista, nesses 3 dias, eu já dei uma espiada nos próximos temas aí da semana, eu comecei a lembrar quando eu li um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Ciência do Bom Viver. Acho que muitos de vocês já tiveram contato com esse material. E eu comecei a lembrar de alguns textos selecionados que eu tenho desse livro. E pensei comigo, puxa vida, como nós temos informação privilegiada, e detalhe, informação antiga, de mais de 150 anos atrás, o que naquela época era desconhecido para muita gente, especialmente pela ciência, pelos profissionais da saúde daquela época. Mas nós temos informação privilegiada, informação profética, para que nós possamos viver de maneira digna, de maneira plena, com qualidade de vida. Só que a informação, ela precisa se traduzir em transformação, em aplicação real nas nossas decisões. Aliás, há um conceito que vocês todos já ouviram, né? Que a diferença entre conhecimento e sabedoria reside exatamente nisso. Conhecimento tem que ver com informação, sabedoria tem que ver com tomada de decisão. Eu tenho uma história interessante para contar sobre isso. Eu tenho 2 meninas, na verdade tenho 3 mulheres em casa. Minha esposa, a Natália, hoje está lá nos compromissos dela na nossa igreja, no Esplanada, e as minhas 2 pequenas, a Melzinha, a Melina, a primogênita, e a Cecília, Cecilinha, a caçula. A Mel, ela está com 6 anos, vai fazer 7 esse ano. A Cecília está com 1 aninho, 8 meses, vai fazer 2 aninhos, daqui a algum tempo. No ano passado eu lembro que eu ia participar de uma celebração de pequenos grupos, numa igreja que a maioria de vocês acho que conhece, a igreja do Boa Vista. Era uma sexta-feira à noite. A Natália estava se arrumando para ir, mas a Cecilinha ficou doente, começou a ficar em estado febril, e a gente decidiu preservá-la, ficaram em casa. Mas a primogênita topou ir comigo. E eu falei, filhinho, você quer mesmo ir com o papai? Quero, papai, é uma parceirinha. Nós entramos no carro, ela estava arrumadinha, vestidinho colocado, sandalinha, cabelinho penteado, arquinho na cabeça. Entramos no carro e da minha casa, que é aqui, quase que vizinho do Bosque, Zona Sul de São José, até a Igreja do Boa, mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Trânsito tranquilo. Fomos batendo papo, conversando sobre tudo. Aliás, eu fui imergindo no universo dela, eu dirigindo o carro, hora olhava no retrovisor, ela no cadeirão, cinto de segurança e falante, batendo papo. Quem conhece a Melina sabe que quando ela pega confiança, é um perigo. Eu fui perguntando para ela, filha, e a sua semana? Escola, professor, amiguinhos, brinquedão, atividades, tarefas, e fomos conversando. E eu ali alimentando as falas dela, perguntando para dar matéria-prima, assunto para a nossa conversa. Em algum momento, eu não sei porque eu falei de sabedoria, confesso que eu não lembro.
E ela então fez a pergunta: papai, pergunta filosófica, qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? E eu pensei comigo, como é que eu vou explicar isso para uma criança de 5, 6 anos de idade? Já sei, conhecimento, informação, sabedoria, decisão. E comecei a dar exemplos práticos para a coisa ficar mais concreta na cabeça da minha filha. Ela ficou em silêncio. Eu pensei comigo, será que ela entendeu? Será que eu fui didático? Será que ela percebeu o que eu queria dizer? Ela então interrompeu o silêncio e disse: papai, eu acho que eu entendi. Aliás, essa semana eu fui sábia. Eu falei assim: é mesmo, filha? Você foi sábia essa semana? Por que você foi sábia? Porque um amiguinho lá da minha turma me pediu em namoro. Eu quase liguei no colégio adventista. Lembre-se que eu estava dirigindo. Primeiro, eu quase bati o carro. E eu segurando no volante e pensei comigo em fração de segundos. Eu imaginava que eu teria essa conversa daqui 15 anos. Eu pensei comigo, não, calma, respira, eu não posso fazer alarde, eu não posso me preocupar excessivamente, eu não posso demonstrar que eu estou angustiado, eu preciso estar com a pressão no lugar, 12/8. E então veio a pergunta que todo pai são faria para sua filha de 5, 6 anos de idade. Nossa, filhinha, que interessante, né? E o que você respondeu para o amiguinho? E ela disse: papai, é óbvio, eu falei para ele que nós não temos idade para namorar. Que agora é o momento de nós nos concentrarmos nos estudos. Eu falei para ela olhando no retrovisor: filha, isso sim é sabedoria. Sabedoria é aplicação de conhecimento na prática. Sabedoria tem que ver com a tomada acertada das decisões que regem a nossa trajetória. Quando nós nos aproximamos da teologia de saúde da Igreja Adventista, nós chegamos à conclusão de que a saúde existe para glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, façais tudo para glória de Deus. E para que possamos nos envolver na pregação do Evangelho, para testemunharmos para outras pessoas do nosso Deus que é Criador e Redentor. Isso significa que saúde está ligada a duas áreas fundamentais da vida cristã. Primeiro, comunhão. Segundo, missão. Por isso que o tema do sermão é comunhão, saúde e missão. Sendo que saúde funciona como uma espécie de ponte, de conexão entre a comunhão e a missão. Para explorar um pouquinho melhor esse tema, eu poderia escolher várias histórias da Bíblia, várias parábolas, vários ensinos, vários livros, mas eu escolhi o personagem clássico, o personagem emblemático, o personagem icônico, quando o assunto é comunhão e saúde e também em missão. Esse personagem sempre aparece nos nossos manuais, nos nossos materiais. Adivinha quem é? Daniel. Vamos voltar lá para o livro do Daniel. Eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta. O aplicativo da Bíblia também está valendo. Vamos para o livro de Daniel, o capítulo 1. E lá no livro de Daniel, nós vamos ler alguns textos, não só um. Então você pode deixar a Bíblia no colo, e aqueles que gostam de tomar nota, fazer um apontamento, seja num bloquinho de notas de celular ou na própria Bíblia, eu tenho o costume de colocar algumas reflexões na própria Bíblia, fique à vontade para você ir participando, construindo o sermão de maneira interativa aí, acompanhando comigo no banco ou da sua casa. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8. A minha tradução diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias de quem? Do rei. Daniel tomou a decisão inegociável, firme, resoluta, de não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E ele fez um pedido ao chefe dos eunucos,
para que este lhe permitisse não se contaminar. Esse é o prelúdio da história de Daniel, a introdução, o preâmbulo, o pontapé inicial. E a partir desse verso, verso 8, nós encontramos o fundamento, o alicerce para tudo aquilo que vai acontecer ao longo da história desse jovem. Esta decisão é uma decisão que extrapola o assunto da saúde. Por quê? Porque Daniel está dizendo que ele pertence ao domínio de Deus, ao senhorio de Deus, para além de qualquer circunstância. Eu concordo que era uma decisão de saúde. Por quê? Porque tinha que ver com alimentação, com uma dieta, com cardápio. Mas era mais do que isso. Era uma decisão de submissão plena. Grave essa expressão. Submissão plena. Era uma decisão de entrega total. Portanto, de adoração, de comunhão. O texto fala do cardápio do rei, mas também podemos aplicá-lo a um Daniel dizendo: eu não quero me perverter e me contaminar. Não é só com essa comida. Eu não quero me misturar com essa cultura, com o paganismo, com essas divindades, com tudo que está por detrás das influências dessa sociedade que vão corromper os princípios que eu trago de Jerusalém. Curioso, porque no primeiro capítulo do livro de Daniel, antes do livro falar de estátua, antes do livro falar de bode, antes do livro de falar de 2.300 tardes e manhãs, antes do livro falar de 70 semanas, antes do livro falar dos algoritmos e cálculos da profecia, adivinha sobre o que ele fala? Decisão, tomada de decisão, conhecimento que se traduz em escolhas acertadas, escolhas inegociáveis. A quem serviremos? Esse é o tema do livro de Daniel. A quem serviremos? Não apenas de boca, não apenas de sermão, de discurso, mas a quem servimos através dos nossos comportamentos, das nossas condutas, inclusive do nosso estilo de vida. Tudo o que acontece depois na vida de Daniel, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, e assim por diante, até o último capítulo, tudo o que acontece depois na vida de Daniel, adivinha, é fruto de uma decisão, um compromisso assumido, inegociável, inamovível, imbatível. Aliás, só para refrescar a memória de quem está mais no fundo aí, quem está mais pertinho aqui de mim também, Daniel e seus amigos, eles vão confirmar mais adiante, diante de algumas provações, que eles já haviam tomado um compromisso, uma decisão de submissão plena a Deus, e que ela não seria dobrada, desvirtuada. Lembra do momento lá da fornalha ardente? Os 3 amigos de Daniel, a bandinha tocando, adoração à estátua, inclina ou não inclina, ajoelha ou não ajoelha, adora ou não adora. O que o rei Nabucodonosor diz para eles? Seguinte, se vocês vão ter mais uma chance, a banda vai tocar, se vocês não dobrarem os joelhos e adorarem a estátua de ouro que eu levantei, vocês serão lançados na fornalha ardente, e eu quero saber o Deus que vai livrar vocês. Provação instalada, cilada criada, momento de artimanha do inimigo. E o que eles dizem? Olha, ô Nabucodonosor, seguinte, se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, joia, ok, ele nos livrará. Mas se ele não quiser nos livrar, fique sabendo que a nossa decisão já está tomada, que a nossa decisão já está definida, que o contrato já está assinado, que o compromisso já está assumido. Nós não vamos mudar. Com pandemia ou sem pandemia, nós não vamos mudar. Passando momentos ok no casamento, ou momentos difíceis, nós não vamos mudar. Tendo crise instalada dentro de casa com os meus filhos, ou não tendo crise, nós não vamos mudar. Passando por momentos positivos na vida financeira ou não, nós não vamos mudar.
Porque lá em Daniel capítulo 1, verso 8, a decisão desse jovem de Deus, ela é ecoada na vida dos seus 3 amigos, e eles firmemente disseram: nós vamos nos submeter plenamente ao senhorio de Deus, independentemente das circunstâncias. A vida cristã ela é feita de decisões. Nós estamos decidindo todos os dias. Algumas decisões desse tamanhinho assim, ó, pequenininhas, que têm menor impacto na nossa vida. Outras decisões são decisões complexas, maiores, e têm maior impacto. Por exemplo, um dia você decidiu fazer parte dessa igreja. Como é que é o nome da candidata ao batismo? É a Laura? Cadê a Laura? Está por aí, Laura? Deixa eu dar um tchauzinho para você. Parabéns pela sua decisão, viu? Deus seja louvado. A Laura, assim como muitos de nós, tomamos a decisão no dia do batismo, de fazer parte de um corpo, de uma igreja, de uma comunidade, no nosso caso, de um movimento remanescente profético. Só que, quando nós tomamos uma decisão como essa, e você deve se lembrar o momento que você decidiu, pode ser que você tenha passado por alguns sacrifícios. Alguns abriram mão de um emprego, outros tiveram problemas dentro da escola, outros tiveram dificuldades dentro da família. Porque há decisões que nós tomamos ao lado de Deus, há decisões que nós tomamos pelo senhorio de Cristo, que elas envolvem um preço, elas envolvem firmeza de propósito. Elas não são decisões circunstanciais, volúveis ou pontuais, elas são decisões metálicas e não plásticas. São como as decisões de Daniel. Ele decidiu firmemente, lembra do advérbio? Firmemente. Por quê? Porque ele sabia que não seria fácil, Laura. Ele sabia que aquilo exigiria dele um preço, um custo. Ele estava em terra estrangeira, no meio da Babilônia, cardápio diferente, influências diferentes, pessoas diferentes, tudo conspiraria contra a sua decisão. As nossas decisões ao lado de Deus, elas requerem um preço. E muitas vezes um preço alto. Algumas das decisões que nós tomamos ao lado de Deus, elas não são populares. Elas não são tomadas porque elas são saborosas, gostosas, agradáveis. Elas não são tomadas porque elas dão retorno financeiro, capital social. Elas são tomadas porque a gente tem convicção, dada pelo Espírito Santo, de que esse é o caminho correto, de que esse é o caminho certo. E por isso nós assumimos um compromisso que transcende as circunstâncias e as nossas emoções. A vida de Daniel é um exemplo, baita exemplo disso. Um jovem, um garoto, que tomou uma decisão inegociável de se submeter inteiramente a Deus. Resultado: pastor, eu tomei essa decisão no meu casamento. Tomei essa decisão na educação dos meus filhos. Tomei essa decisão na administração dos meus recursos. Tomei essa decisão na minha saúde. Tomei essa decisão na minha vida espiritual. Qual é o resultado disso? Quer ver? Basicamente, 3 resultados. Dá uma olhada na história de Daniel. Pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Dá uma olhadinha aí. Daniel capítulo 2. A gente estava no capítulo 1, agora a gente vai para o capítulo 2. O verso 17 e 18. Eu vou ler apenas um recorte e você vai se lembrar da história, ok? Nós vamos refrescar nossa memória. Eu vou ler o recorte do verso 17 e verso 18, que na minha tradução diz assim: então Daniel correu para casa e ele contou, ou fez saber, o que estava acontecendo para os seus amigos. Quem eram eles? Ananias, Misael e Azarias. E contou para ele e para os seus companheiros, a fim de que, olha só, a fim de que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre o mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não morressem, como também não morressem os sábios da Babilônia. Bosque, mantenha a Bíblia aberta e olha um pouquinho aqui para mim. Primeira coisa que acontece na vida de um jovem, de um homem, de uma mulher, que se submete plenamente à vontade de Deus, que se entrega inteiramente a Deus e que assume um compromisso metálico, inegociável de servir a Deus em todas as circunstâncias. Primeira coisa, ele aprende a depender mais de Deus. O que está acontecendo aqui na história? O Daniel e seus amigos estão debaixo de um decreto de morte.
O Nabucodonosor pediu para interpretar lá o sonho da tal estátua, ninguém sabia o que ele tinha sonhado, muito menos a interpretação. A bomba caiu no colo de Daniel e dos seus amigos, e adivinha o que eles fizeram? Antes de ficar especulando, antes de ficar insinuando hipóteses, o que eles fizeram? Montaram um pequeno grupo de oração. Ananias, Misael, Azarias, junta aqui, bora para o quarto, tranca a porta, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Pessoas que se submetem a Deus, pessoas que têm compromisso total com Deus, são pessoas mais espirituais, são pessoas que aprendem a depender cada vez mais do Altíssimo. E muito embora Daniel fosse um jovem exemplar, aliás, Ellen White, escritora norte-americana, visionária, voz profética aos adventistas do sétimo dia, ela chega a dizer que debaixo do caráter de Jesus, Daniel foi o caráter mais exemplar que já pisou na face da terra. Está lá no livrinho Santificação. Menino de Deus, piedoso, de caráter invejável, um menino justo, reto, íntegro, e muito embora ele tivesse todas essas virtudes, ele sabia que a fonte da sua firmeza não estava em quem ele era, não vinha de si mesmo, estava em quem? Em Deus. Daniel mostra que ele precisava orar, mas peraí, o camarada inteligente que nem você, talentoso que nem você, sábio que nem você, teve um concurso aí, você já passou em primeiro lugar no concurso, muita gente podia ter morrido, você não morreu, você já se destacou, você mal chegou na Babilônia e ganhou aqui uma função privilegiada, você tem acesso VIP ao governador de uma das maiores potências da antiguidade, a Babilônia. Ele tinha motivo para se orgulhar, ele tinha motivo para subir no salto, ele tinha motivo para se achar. Mas o Daniel, ele corre para o quarto diante de uma crise, lembrando que pessoas que estão vivendo em submissão com Deus, são pessoas humildes, são pessoas espirituais, são pessoas cujo centro da vida delas não é o seu talento, não é a sua habilidade, não é o seu recurso, não é a sua família, não é a sua história, o centro da vida delas é Deus. Deus. Sabe qual é a primeira razão pela qual nós cuidamos da nossa saúde? Ah, pastor, glorificar a Deus. Sim, mas sabe qual é uma das primeiras razões pelas quais nós cuidamos da nossa saúde? Porque isso aqui, ó, a nossa cabeça, a nossa mente, é o painel de controle da vida. É daqui que provém as decisões. É daqui que provém as condutas e comportamentos. É aqui em que acontece o grande conflito entre o bem e o mal. Portanto, Deus quer se apropriar de maneira gentil, cavalheiresca, respeitando a nossa livre escolha, mas Ele quer ser o Senhor da nossa mente para que Ele possa beneficiar o nosso corpo. Enquanto que Satanás, o inimigo de Deus, descrito na Bíblia, ele vem para roubar, matar e destruir, inclusive o nosso corpo, porque destruindo o nosso corpo, ele pode se apoderar da nossa mente. É uma via de mão dupla, Deus querendo ser o Senhor da mente para abençoar o corpo, Satanás querendo destruir o corpo para atingir a nossa mente. Quanto mais temos uma mente sã, uma mente saudável, as emoções encaixadas no seu devido lugar, isso nos dá maior sensibilidade e discernimento à voz do Espírito Santo. Quando a nossa mente está estragada, doente, as emoções descompensadas, a gente não consegue nem se concentrar para ler a Bíblia, a gente não consegue nem se concentrar para ouvir um sermão, a gente não consegue fechar uma linha de raciocínio. As correntes elétricas da nossa mente estão danificadas, as sinapses não fecham. Por quê? Porque Satanás conseguiu destruir o painel de controle. É por isso, querida Igreja do Bosque, que o primeiro benefício de alguém que busca cuidar do seu corpo, o templo do Espírito Santo, e se submeter a Deus inteiramente, é que isso fortalece a nossa espiritualidade. Podemos oferecer um serviço mais útil para Deus,
entendermos melhor a sua revelação, compreendermos melhor o seu plano, discernirmos melhor a sua voz, e isso nos dá mais oportunidades de crescimento espiritual. De crescimento espiritual. Eu visitei esses dias um casal, tentando salvar o casamento deles. E eu fiz um pedido para eles: não assinem esses papéis. Você, falando para o marido, está emocionalmente fragilizado. Você, falando para a esposa, está emocionalmente doente, fragilizada. A decisão que vocês estão tomando, ela é uma decisão que está passando pelos filtros errados. Vocês não estão em condições de tomar essa decisão que vai descompensar, afetar todo o restante da vida de vocês. A história de 15 anos que vocês têm, a família que vocês construíram, os filhos que dependem de vocês. Por quê? Porque Satanás conseguiu bugar o painel de controle. E ao destruir o painel de controle, ele quer nos levar a tomar decisões que envergonham o Deus a quem nós servimos. Segunda característica que nós vemos na vida de Daniel. Eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, capítulo 5, verso 12. Olha só o que diz aí a sua tradução. Capítulo 5, verso 12. Acha aí. É um estudo sistemático da vida de Daniel que nós estamos fazendo. Começa com uma decisão. Faz uma escala na espiritualidade, dependência de Deus. Ele tinha maior sensibilidade, discernimento às coisas do Espírito. A mente de Daniel estava clareando, especialmente para as coisas do céu. E olha agora, no capítulo 5, verso 12, o que mais Daniel tinha por se submeter inteiramente a Deus? Diz aí o verso 12. Aliás, dá para começar do verso 11, só para a gente pegar carona aqui e não ficar perdido. O verso 11, ele dá um pouquinho mais de contexto. Diz assim: há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, se achou nele luz e inteligência, sabedoria como sabedoria de Deus. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai o colocou como chefe dos magos, encantadores, caldeus e feiticeiros, porque ele tinha espírito o quê? Excelente. Ei, igreja do Bosque, excelência. Segundo resultado, segunda característica de uma pessoa que assume uma decisão firme, metálica, inegociável de se submeter a Deus. A primeira, fortalecimento da sua espiritualidade. Ela se torna canal, espaço adequado para a ação do Espírito Santo. Segunda, excelência em todas as áreas da vida. O que é excelência? Excelência não é você ser melhor do que o outro. Excelência é você ser melhor do que você mesmo a cada dia. Eu já não sou mais o que eu era, pastor. Eu consegui progredir, subir um degrau, eu melhorei, eu evoluí na minha família, no meu casamento, na educação dos filhos, nas minhas finanças, nos meus estudos, em todas as áreas da minha vida eu estou buscando cada vez mais, cada vez melhor. E o estilo de vida saudável se encaixa aqui. Você busca progresso. Lá na associação nós estamos trabalhando com os pastores o tema da saúde também esse ano. Porque coincidentemente ou providencialmente, a divisão está falando de saúde esse ano, e aqui no território da Paulista do Vale nós estamos dando uma ênfase na vida cristã. APV, adoração, pregação e vida. Trabalhamos em 23 o tema da adoração, ano passado o tema da pregação, esse ano estamos dando ênfase na vida cristã. E na vida cristã nós estabelecemos 3 pilares: santidade, saúde e solidariedade. Então nessa gavetinha da saúde que nós estamos trabalhando com o nosso grupo do escritório, pastores, líderes de igreja, nessa gaveta da saúde nós trabalhamos com os pastores uma palavra: progresso, desenvolvimento. Não é agora nós vamos ter que mudar todos os hábitos alimentares da noite para o dia. Não é assim.
é um processo gradativo, onde hoje eu já não vivo mais como eu vivia ontem, embora eu ainda não esteja vivendo o que posso viver amanhã. Quem tem saúde, você sabe, vive melhor, vive com alegria, vive com longevidade, consegue aproveitar mais os relacionamentos, consegue desfrutar mais os benefícios e dádivas que Deus dá para a gente, consegue desfrutar mais das bênçãos, sejam elas materiais, sociais, emocionais ou espirituais. As possibilidades de acessar experiências de vida, viagens, passeios, pessoas amadas, tudo isso depende de termos uma boa saúde. Quando nós perdemos a nossa saúde, muito da nossa vida é restringido. Por isso que nós falamos de excelência. Excelência pode usar uma outra palavrinha, plenitude. Plenitude. Eu vim a este mundo para que tenham vida e vida em abundância, vida plena, vida com excelência. Por fim, Daniel capítulo 2, verso 17, Daniel capítulo 4, verso 37. É só voltar uma folhinha aí. Nós estávamos em Daniel 5 e vamos agora recuar para Daniel 4, o verso 37, último verso do capítulo 4 de Daniel. Diz assim a minha tradução: testemunho do rei, tá? Testemunho de Nabucodonosor. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e ele humilha os que andam na soberba. Ei, igreja do Bosque, o que está acontecendo aqui? Nabucodonosor está se convertendo. É bem verdade, você vai dizer, pastor, mas ele era teimoso, orgulhoso, depois lá na frente ele vai dar uma derrapada e vai voltar atrás. É verdade, mas aqui nesse texto há um lampejo de testemunho. Ele está reconhecendo, eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. Pergunto, como ele fez isso? Como ele descobriu quem era o Rei do céu? Como ele enalteceu o nome do Criador, o verdadeiro Deus dos céus e da terra? Através do testemunho de Daniel. Ele começou a perceber que as decisões de Daniel eram diferentes, eram acertadas. Ele começou a perceber que Daniel se destacava, era excelente em tudo que ele fazia, era espiritual, era sensível à voz de Deus, tinha respostas sábias, respostas certas, e tudo isso mostrou para Nabucodonosor que ele e seus amigos eram especiais. Especiais. Lá na unidade de escola sabatina, que eu participei, nós estávamos falando da importância do testemunho, né? Estamos estudando o tema do sofrimento, o problema do mal, as desgraças, as tribulações. Quando nós somos fiéis a Deus, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, aquilo serve do quê? De testemunho, de exemplo. E as pessoas olham para aquilo como olharam para Daniel, como olharam para os seus amigos, e aquilo desperta curiosidade. Quem é esse jovem? Quem é essa família? Quem é esse casal? Quem é esse líder que assumiu uma decisão como essa? Que vive desse jeito, que se alimenta dessa forma, que caminha desse jeito, que testemunha, que fala desse jeito. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão e damos testemunho disso, Deus nos dá oportunidades para nós pregarmos e testemunharmos da nossa fé. Espiritualidade, excelência e, por fim, evangelização, evangelismo. Lembra? Quando Daniel foi confrontado por Nabucodonosor, escuta, é você que tem condições de revelar o meu sonho, de dizer o conteúdo daquilo que eu sonhei, interpretar esse sonho? O que Daniel disse? Ele disse assim, há um Deus no céu que revela mistérios. Há um Deus no céu que revela os mistérios. O testemunho de Daniel, o exemplo de Daniel, a excelência de Daniel, pavimentou o caminho para que ele pudesse anunciar que não era sobre ele, não era sobre a sua saúde, não era sobre a sua inteligência, mas era sobre o Deus no céu que deu a ele condições de viver como ele vivia. Ele testemunhou de Deus, ele apontou para Deus,
ele pregou sobre Deus, ele usou a sua excelência, a sua espiritualidade para se tornar um missionário na Babilônia. Ele anunciou para Nabucodonosor que havia um Deus no céu que cria, que salva, que redime, que restaura e que muito em breve voltará para nos buscar. Para isso que existe a nossa saúde, gente. Para que tenhamos discernimento espiritual, para que tenhamos sensibilidade à voz de Deus. A nossa saúde serve para que nós possamos viver a vida que Deus planejou, a plenitude, a excelência da vida que Deus tem para nós, mas acima de tudo, nós falamos de saúde, para que nós possamos ter energia para testemunhar, para pregar, para anunciar que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está julgando e muito em breve ele voltará. O ano de 2008 eu estava lá na cidade de Maputo, capital de Moçambique. Eu era aluno da faculdade de teologia, estava no último ano. E eles escolheram um grupo de alunos para fazerem uma série de evangelismo, 15 noites lá em Maputo. E eu me inscrevi no processo seletivo, eu queria muito ir para lá ter essa experiência. E eu fui um dos selecionados. Durante o dia, nós ficávamos em treinamento. De manhã, na casa da União Moçambicana, almoçávamos juntos, estávamos ali com um grupo de alunos da faculdade de teologia, de pedagogia e de saúde. Porque nós trabalhávamos Bíblia, trabalhávamos o corpo e trabalhávamos educação, ensino. E montamos esse time, um timaço. E ficamos lá 15 dias. Depois do almoço, havia uma van que passava nos pegando na casa e ela nos deixava no ponto de pregação. 15 pontos de pregação diferentes. Eu fiquei num bairro chamado Bairro do Trevo, na cidade de Maputo. Um bairro bem distante do centro. Ruas de terra, chão batido, uma igreja pequenininha e um pastor chamado Pastor Paulino. Era o pastor distrital. E eu me lembro que eu chegava 2 horas da tarde na frente da igreja e tinha ali o pastor e mais umas 6 ou 7 pessoas voluntárias da igreja. Nós saíamos para fazer visitas, íamos na casa dos interessados, entrávamos na casa de pessoas que não estavam indo à igreja para convidá-los para aquela tenda de evangelismo. Às 6 horas da tarde nós estávamos na igreja de volta, aula de saúde, curso como deixar de fumar, e nós oferecíamos ali a palavra de Deus, uma série de pregações. Durante aquela semana, eu fui conhecendo um pouco mais o povo da igreja. E tinha uma senhora muito missionária, muito piedosa, que fazia parte da nossa equipe de visitação. O nome dela era diferente. O nome dela era Argentina. A irmã Argentina era uma senhora madura já. E eu lembro que quando nós estávamos caminhando, eu e o pastor e o bloco dos irmãos iam assim atrás da gente, a irmã Argentina sempre ficava para trás. Ela sempre ia se arrastando. E às vezes ela parava debaixo de uma árvore para tomar um fôlego, e eu percebia que ela dava umas tossidas assim, bem secas. Eu falei assim, eu acho que essa irmã não está bem de saúde. No 3º, 4º dia, eu já tinha pegado um pouco mais de liberdade com o povo. Um dia eu perguntei para ela, eu falei assim, irmã, o que a senhora tem? Eu percebo que a senhora tem uma tosse muito forte. A senhora tem algum problema de saúde? Ela falou, tenho, pastor. Já faz algum tempo que eu luto contra uma tuberculose. E aqui, onde nós moramos, a gente quase não tem assistência do governo. Pobreza, miséria, dificuldade com medicamento, com tratamento, terrível. Eu falei assim, irmã, que situação. E a gente foi conversando sobre a família dela, o esposo, tudo. Era a última semana, nós estávamos nos preparando para voltar e a irmã Argentina fazia a lista de visitação. E naquela tarde ela tinha colocado 12 nomes para a gente visitar. E eu falei para ela, irmã, coloca um 13º nome aí. Quem, pastor? Coloca o seu nome. Antes da gente voltar para a igreja, eu queria fazer uma escala lá na sua casa, eu queria fazer uma oração pela sua saúde, pela sua família. Eu queria fazer uma oração pelo seu lar. E ela ficou meio desajeitada, meio constrangida. Eu falei, não, fica tranquilo, nós passamos lá na sua casa, não precisa ficar com vergonha não. Cheguei na casinha dela, uma casinha bem simples, era de alvenaria, mas não tinha janela, era uma janela bem improvisada, uma porta improvisada, tudo improvisado. Na cozinha onde ela me recebeu, tinha ali alguns tijolos, não tinha fogão elétrico, obviamente, tinha ali alguns tijolos, colocava ali algumas madeiras para poder aquecer, um tipo de carvão, uma casinha bem simples. Ela puxou uma esteira,
puxou uma esteira de praia. Eu sentei, ela me ofereceu um tijolo, como se fosse uma cadeira. Eu falei, não, eu estou bem aqui, está tranquilo. Ela tinha 3 filhos, 2 meninas da igreja e um garoto que ficava só trancado no quarto. O esposo dela havia abandonado ela, era alcoólatra, era um homem muito duro, muito ruim, e já fazia uns 6 meses que ele não aparecia mais em casa. Ela vivia sozinha. Mas sabe o que mais me impressionou na história da irmã argentina? É que em momento algum das caminhadas de 6 a 10 quilômetros que nós fazíamos, chão batido, chão de terra, andando para cima e para baixo, visitando casos, interessados, pessoas que estavam estudando a Bíblia, em momento algum eu vi aquela mulher reclamando. Não havia lamúria, não havia murmúrio, ressentimento, amargura, nada disso, pelo contrário, o rosto dela estampava alegria, gratidão. Quando ela começou a falar do marido que havia abandonado, da situação de saúde, quando ela começou a falar dos filhos, dos problemas que ela tinha dentro de casa, quando ela começou a me dar todo aquele quadro, eu pensei, já sei, eu vou orar para que Deus cure a vida dessa mulher, é disso que ela precisa. Eu vou orar para que Deus restaure a saúde dela. E eu já comecei a pensar numa história da Bíblia. Fui lá para os evangelhos, sem ela perceber, comecei a folhear a minha Bíblia, abri no Novo Testamento e fui lá nos evangelhos, encontrando uma história de Jesus curando alguém. Falei, está aqui a deixa, Jesus curando alguém, e eu vou falar que Deus tem poder para curá-la. Quando ela percebeu que eu estava com a Bíblia empunhada, que eu ia ler um texto bíblico para orar com ela, ela me interrompeu. E com um sorrisão no rosto ela disse, pastor, só antes do senhor ler a Bíblia, antes do senhor orar por mim, eu te contei do meu marido, eu te contei da minha saúde, te contei dos meus filhos, mas o meu pedido mais importante não é por isso. E qual que é o seu pedido mais importante, irmã? Eu queria que o senhor orasse, para que Deus prolongasse os meus dias, para eu salvar mais pessoas. Naquele ano, a irmã argentina já tinha levado 25 pessoas ao batismo. E ela estava estudando com 14 pessoas. Estudando a Bíblia com 14 pessoas. E ela falava dessas pessoas com uma paixão, com uma alegria. Os olhinhos dela brilhavam quando ela contava as experiências, de como ela ensinava a palavra de Deus, de como ela compartilhava o evangelho. E agora estava ali na minha frente uma mulher doente, cheia de problemas, mas cujo coração dela estava na missão. E ela estava dizendo, pastor, eu quero vida para pregar, eu quero viver mais para salvar, eu quero partilhar esse evangelho, essa esperança que tem trazido sentido para a minha caminhada, sentido para a minha vida. Sabe qual é a razão de nós buscarmos um estilo de vida saudável? Glorificarmos a Deus e termos energia para pregarmos o evangelho até que Ele volte. Será que nessa manhã tem alguém aqui que gostaria de assumir esse compromisso, essa decisão firme e negociável? Pastor, eu quero submeter a minha vida, eu quero submeter o meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças, eu quero submeter os meus estudos, o meu namoro, o meu noivado, eu quero submeter a minha saúde, a minha mente, o meu corpo, a minha dieta, tudo o que eu faço, e eu quero que isso seja não para o meu orgulho, não para a minha petulância, não para eu ficar criando divisão, segregação na igreja, não, eu quero que a minha saúde, ela me abra portas para pregar o evangelho, para testemunhar de que Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, está julgando e muito em breve Ele voltará. Você gostaria de assumir esse compromisso com Deus nessa manhã? Quantos aqui gostariam? Amém por isso. Eu posso orar com você? Posso pedir para você ficar em pé, para nós falarmos com Deus? Amado Deus, nessa manhã de sábado, nós nos colocamos uma vez mais diante do Teu altar, para que sejamos a oferta agradável, o sacrifício vivo, para que sejamos as pessoas que, como Daniel, assumirão decisões inegociáveis, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, no meio de tantas influências, pressões e ciladas do mal, nós queremos continuar nos submetendo ao Senhor em todas as áreas, a nossa mente, nosso coração, nosso apetite, nosso casamento,
nossas finanças, nossa vida espiritual, enfim, todas as áreas da nossa existência. Nós pedimos que o Senhor toque, que o Senhor reine, que o Senhor prevaleça, para que nós estejamos inteiros na Tua presença, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Que o nosso estilo de vida, progredindo em direção à plenitude e à excelência, que Ele nos dê condições de testemunharmos, de falarmos para outras pessoas do Senhor como Criador, do Senhor como mantenedor, do Senhor como nosso Salvador, e que assim possamos usar a nossa vida, saúde e recursos para anunciar de que ainda nessa geração o Senhor voltará. Oramos por isso, entregando a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.